Fala pessoal, continuamos aí pinceladas no Evangelho de João. Não sei nem que parte que a gente tá. A gente fez bastante vídeo já. Passando por cima, assim, mais ou menos o que o João queria dizer aos seus leitores, as mensagens que João queria dar aos judeus, aos gentios, aos samaritanos, aos publicanos, aos saduceus, aos romanos, à cultura grega, como ele trazia isso, né? E hoje nós vamos também trazer um quadro que eu vou colocar aí, por exemplo, em relação à questão de Nicodemos, a questão da mulher samaritana e a questão da cura do filho de um oficial do rei. São essas três questões. No capítulo 3, Nicodemos, no capítulo 4, a mulher samaritana, e no capítulo 4 também a cura do oficial do rei. E nessas curas e nessas questões e nessas dúvidas desses três públicos, nós precisamos enxergar o que João estava querendo dizer, curando e realizando esses feitos, Jesus realizando esses feitos. Qual a mensagem que ele queria trazer? Isso nós estamos olhando de cima, nós estamos olhando de forma panorâmica. Então nós vamos colocar no quadro, Nicodemos era um judeu respeitado, era um judeu padrão. Nicodemos era da alta sociedade, dos líderes judaicos. Ele era fariseu, ele trouxe uma questão para Jesus, né, sobre o reino de Deus, que ele enxergava Jesus como alguém vindo de Deus e como que eu vou fazer para nascer de novo. E ele tem a sua questão respondida. E nós já pregamos aqui sobre esse nascer de novo, que como Nicodemos era um padrão de religião, e mesmo assim ele tinha que nascer de novo. Então fica essa dúvida para a gente, que somos um padrão, um exemplo de religiosos, se nós já nascemos de novo realmente. Quando sai de Nicodemos e vai para a mulher samaritana, nós vemos que ela não é uma judaica, ela é uma mulher samaritana, ela é rejeitada até pela sociedade. Enquanto Nicodemos é adorado pelos judeus, é visto como exemplo, a mulher samaritana é rejeitada pelos judeus e pela sociedade dela. Por diversas deixas que a palavra dá, por exemplo, ela pegando água ao meio-dia. Meio-dia as mulheres pegavam água antes para fazer almoço, então ela queria se desviar da sociedade dela, porque ela não era bem vista na sociedade dela, porque ela tinha vários casos, vários maridos. E o Nicodemos era um fariseu, a mulher samaritana era uma imoral. A mulher samaritana, a questão dela era sobre a água da vida. O poço de Jacó, ela diante de Jesus, no poço de Jacó, e a questão me dá água, não, mas você não tem água, você não tem copo, ou se você me pedir, eu te dou água viva, e ela, onde que tem essa água viva? Então a questão é essa, aonde tem vida eterna? Aonde tem vida eterna é a questão da samaritana. E do oficial, do rei, a questão é se Jesus pode curar o filho ou não. Então nós temos Nicodemos, a questão respondida, a mulher samaritana conhece a fonte da vida eterna, Jesus apresenta para ela e Jesus cura o oficial, o filho do oficial do rei. O que nós queremos dizer aqui? Que Jesus, ele navega com seus sinais entre diversas etnias e diversas camadas sociais, para vocês verem a diferença do público que Jesus atendeu. A diferença religiosa, de etnia e de camada social que Jesus atendeu nesse caminhar de Jesus, que João coloca como parece ser cronológico. Ele pode ter ido em alguns lugares antes, mas João faz questão de enfatizar esses públicos que Jesus atende, que são completamente diferentes. João quer mostrar ao leitor que a sua escrita é uma escrita neutra, que não tem bairrismo, que
não cerca, não defende uma religião. Essa é a escrita de João. Ele não defende uma religião. Ele escreve que Jesus não tem local para operar. Não tem um local físico que ele opera, não tem uma religião correta que ele opera, ele não tem um foco de um certo público, como era no Antigo Testamento judeu, agora são todos. Então João, ele escrevendo isso, ele vai quebrando alguns paradigmas em relação a Jesus como Deus curando na terra, resolvendo questões na terra e caminhando na geografia inteira do mundo, sem fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Então não importa etnia, não importa estratificação de camada social, não importa se tem preconceito ou não com a pessoa, se ela é imoral ou não, se ela é romana, se ela é judaica, não importa isso para Jesus, né? E a pergunta que fica é assim, vamos lá. Eu acho que os evangélicos, nós, cristãos evangélicos, nós parecemos uma nação separada. Nós damos esse aroma ao mundo de pessoas que foram separadas e não são iguais ao resto do mundo. E isso é muito controverso ao Evangelho de Jesus. É muito controverso a esse panorama que nós estamos trazendo aqui. Parece que o Evangelho é um grupo fechado. Você agora é membro, você agora pertence à igreja. Você não é mais do mundo. E aí você vê Jesus navegando entre importantes e morais e outras nações, outras gentes, que o oficial do rei era da Galileia, então chamado Galileia das nações, Galileia das outras gentes, né? Então nós temos esse navegar de Jesus entre diversas camadas, e nós vemos hoje os evangélicos como um grupo fechado. Por exemplo, uma vez eu entrei numa igreja e vi ali na frente tudo padrão, né? Os líderes de paletó, gravata, os pastores, e eu fiquei pensando assim, eu tô muito longe disso. Eu não consigo alcançar isso. Eles precisam ter um padrão de vida, uma regra de vida, se vestir daquele jeito, não ir em certos lugares, uma padronização de vida, uma centralidade de relacionamento, uma panela. E eu olhei para aquilo e falei, para mim é impossível chegar ali, eu não consigo chegar ali. Então eu cheguei à conclusão que era um grupo separado. Para algumas pessoas é até bonito isso, nossa, como eles são unidos. Mas não é isso que o Evangelho mostra, não é isso que Jesus quer. Mas é assim hoje. Então, por exemplo, não é só isso que Jesus está querendo dizer, que ele opera em quem ele quiser, que ele cura quem ele quer. Não, as próprias pessoas que andavam com ele eram pessoas diferentes. Então ele fez a loucura, a barbaridade de chamar Mateus, que era um publicano, que Mateus era um publicano, ele cobrava imposto do judeu, o judeu odiava o publicano, e o publicano era judeu, na maioria das vezes, e Jesus chama junto no grupo um zelote, o Simão Zelote, que odiava o publicano, e o Simão Zelote era sangue no olho. Simão Zelote era armado, o cara era revolucionário. Então Jesus não só caminha e cura toda a humanidade, todas as religiões, todas as etnias. Jesus também traz para junto e une pessoas completamente diferentes. Então como está a minha igreja hoje? Como está a sua igreja hoje? No caminhar no mundo, sem fronteiras, sem paredes, sem portas, tanto de relacionamento quanto de união, de amizade, de pessoas diferentes, de pessoas distintas.
O Evangelho de Jesus não pressupõe uma nova lei que põe fronteiras. Quem está lá, quem está cá. Essa divisão. Eu sou daqui, você é dali. Isso é algo anticristão. Então Jesus escolhe e foram discípulos dele, todos os discípulos dele não estavam em nenhuma escola farisaica, porque haviam duas escolas mais importantes. E os discípulos dele não, os discípulos dele, a escola deles era Jesus. E também mostra isso que você, para ser discípulo de Jesus, você não precisa ter uma escola em relação à escola universal, a escola assembleia, a escola... Não, para ser discípulo de Jesus é um grupo ali misturado, um grupo meio maluco, meio misturado, meio pobre, meio rico, judeu, publicano, pessoas da Galiléia das Nações, samaritanos, é um grupo ali unido junto de diferentes etnias, né? E esse discurso separatista nunca saiu da boca de Jesus. É a graça contra a religião. Esse discurso de separar, eu sou daqui, você é de lá, eu sou dessa instituição, você é da outra, eu sou crente, você é o bandista, eu sou da igreja, você é do mundão. Esse discurso nunca saiu da boca de Jesus. Nunca. Não tinha fronteira nem aonde ele operava, nem em quem ele operava e nem quem ele chamava. Essa separação quem faz somos nós. E nós criamos esse grupo fechado chamado evangélico, ou gospel, ou cristão, ou da sua igreja, que é diferente do outro grupo, que é melhor do que o outro grupo, que por ser de Jesus é melhor do que as outras pessoas do mundo. Quem faz separação é você. Quem faz separação sou eu. Jesus nunca fez separação. Então fica aí, mais um pequeno estudo, pinceladas no Evangelho de João.